Fala galera que dá show, eu sou o Jura do canal do Jura Vascaíno, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Vindo aqui para trazer informações e notícias para você a respeito do Vasco, tá certo? Sabendo que nossas informações aqui são informações colhidas através de torcedor, como torcedor e não como repórter. Então aqui nós vamos passar a verdade para vocês com as nossas opiniões, nada de mentira e de ilusões, tá certo? Mas, antes de tudo, curta o nosso vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva no canal do Jura Vascaíno e ative o sininho de notificações. Ajude o nosso canal a crescer aqui para que você possa ter mais um canal que procura estar sempre passando a verdade para você, lutando pelo Vasco e pela verdade do Vasco, tá ok? Bora falar de Vasco? Então bora falar de Vasco. Que hoje, em entrevista coletiva, na apresentação do atacante, novo reforço do Vasco, o atacante chileno Jean David, né? Hoje foi a apresentação oficial para a imprensa, com a entrevista coletiva. O Marcelo Santana afirmou que ainda luta e busca de 1 a 2 reforços para o elenco do Vasco, para essa janela que ainda está aberta, que fecha dia 2 de setembro. Ele afirmou que ainda está na luta e buscando por pelo menos de 1 a 2 reforços para compor o elenco. Nós sabemos da dificuldade que está sendo para conseguir a zagueiro, e o setor mais fraco do Vasco hoje é a defesa. Tá certo? Eu até que preferiria que ele desse realmente prioridade para nossa zaga, que ele trouxesse pelo menos essas duas. Eu até preferia que essas duas possíveis contratações fossem 2 zagueiros. Não está precisando, a nossa zaga é ruim, a gente depender de Maicon, Léo Pelé fica complicado. Pra você ter uma ideia, ó, pode ser que de repente hoje a gente teve a informação de que talvez o João Vitor nem joga a partida de amanhã. Se isso acontecer, a gente corre o risco de voltar a ter em campo e ver a sofrida zaga de Léo Jardim, de Léo Pelé e Maicon, tá certo? E o jogo amanhã é importantíssimo. Então, é preciso, e o Vasco tem demonstrado, a diretoria do Vasco, a parte de futebol, o executivo de futebol, essa galera ali, a diretoria do Vasco está igualzinha a da 777 no que se diz respeito a contratações. Não está tendo competência para contratar jogador. Os que vieram até agora foi porque quiseram vir para o Vasco, não foi o Vasco que convenceu. A gente, para você ter uma ideia, a gente conseguiu perder hoje um zagueiro para o Santos. Juan Pérez, que rescindiu com o Fenerbahçe, está vindo para o Brasil, não está vindo para o Vasco não, está indo para o Santos. É isso mesmo. O Vasco, a faca e o queijo para conseguir barganhar, conseguindo vencer do Santos a disputa com o jogador, porque está na Série A, com chances reais de disputar um campeonato internacional, enquanto o Santos vai na Série B, tentando se manter, subir para a Série A, conseguiu ganhar do Vasco esse zagueiro. Então, eu não acredito que venha mais nada não, mas vamos torcer para que ainda venha pelo menos 2 zagueiros aí para nossa zaga, tá certo? Falar agora da polêmica envolvendo o Vasco e o Atlético Paranaense, né? Logo depois do jogo teve aquela confusão toda lá, e ainda está rendendo muita polêmica, né? E o presidente Pedrinho soltou a língua e detonou o comentarista que defecou pela boca ao associar a Zona Norte do Rio com a violência. É isso mesmo, né? O comentarista da Rádio CBN de Curitiba, chamado Carneiro Neto, foi muito infeliz e preconceituoso ao falar, abre aspas, o Vasco sempre foi um time muito agressivo de Zona Norte. É isso mesmo, ele teve a cara de pode falar isso. O time do Vasco nunca teve problema de histórico de agressividade. O que acontece, às vezes, em relação a algum tipo de incidente envolvendo a torcida, acontece com todas as torcidas no Brasil inteiro. Pelo contrário, o Vasco é o time que tem a história mais bonita de inclusão e de apoio contra o preconceito, contra qualquer tipo de indiferença. Tá certo? Se tem algum local, alguma torcida ou algum clube que realmente é agressivo, é o dele, Atlético Paranaense. A gente sabe as histórias que tem lá, tá certo? E preconceituoso, que é mais ridículo ainda, tá certo?
E o Pedrinho, tá? O Pedrinho respondeu à altura a fala estúpida e preconceituosa do comentarista. Através de uma nota, o Pedrinho descreveu como foi preconceituosa e ofensiva a fala do comentarista, tá certo? Da Rádio CBN, hein? De Curitiba. O jornalista associou preconceituosamente, abre aspas, Pedrinho, o jornalista associou preconceituosamente a localização de São Januário à agressividade e à violência. Não conhece o Vasco da Gama, mas se acha no direito de julgar a Zona Norte. Espero que o Carneiro Neto possa aprender com as pessoas da Zona Norte o que é agressividade. Que a verdadeira agressividade vem do preconceito, que a opinião infeliz que emitiu é ofensiva e que antes de falar um absurdo, pensar duas vezes. Isso é o certo. Pedrinho ainda afirma que foi criado na Zona Norte e que tem orgulho disso. É isso mesmo, só que eu acho que o Pedrinho ele tem que ser mais enérgico, tem que ser um pouco mais sério. Obrigar esse cara a se retratar e até meter um processo nesse cara por preconceito, tá certo? Que cara infeliz e imbecil. Mas é isso aí. Vamos lá, continuar falando aqui de Vasco, tá certo, galera? A gente tem mais informações aqui para passar para você. O atacante David, é isso mesmo, que estava internado por conta de uma inflamação na região do rosto, né? Conhecida como celulite facial, já recebeu alta hoje da internação, tá? E já está à disposição do time para voltar a treinar, sendo que hoje à tarde ele não participou do treino não, para que pudesse ser poupado, tá? Para se recuperar melhor. Inclusive, amanhã também ele não vai estar no jogo contra o Atlético Paranaense. Jogou esse válido pelo jogo de ida da Copa do Brasil, das quartas de finais, onde o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense em São Januário às 20 horas. Inclusive, o Atlético Paranaense estava querendo até inventar uma história aí de pedindo para ver se conseguia adiar o jogo lá, para não ser em São Januário, porque a violência... O problema que teve lá não foi questão de violência, ou da torcida, nada disso. Foi uma briga que teve, um incidente que teve entre os jogadores do Atlético Paranaense, que provocaram e criaram tumulto com o segurança, tá certo? Se fosse por isso, ele não era nem para esse time poder jogar, porque quem começou tudo foi os jogadores do Atlético Paranaense, tá certo? E o David vai desfalcar o time, porque apesar da alta, o departamento médico do Vasco achou melhor preservar o jogador para que ele possa se recuperar melhor e esteja à disposição do Vasco já para o jogo de domingo contra o Vitória, válido pela 25ª rodada, e também para o jogo da volta, que vai ser lá no Paraná, com o próprio Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, tá? Então, após ele ter passado pela avaliação médica, o departamento médico achou melhor preservar o jogador e ele está fora do jogo de amanhã, tá certo? Essa foi mais uma informação do nosso time aqui. Agora vamos falar para vocês também a respeito de um outro atacante, o atacante Jean David, né? O antigo Jean Menezes, que agora é Jean David, que ele pediu para ser chamado assim. Ele foi apresentado hoje pela manhã, na manhã desta quarta-feira, em entrevista coletiva, junto ao lado do diretor executivo de futebol, o Marcelo Santana, exatamente, o Marcelo Santana, executivo de futebol do Vasco, junto com a David, fizeram hoje a apresentação oficial com uma entrevista coletiva para a imprensa da chegada do atacante. Inclusive o atacante já está registrado no BID, já está regularizado, já vem treinando com o time desde que chegou no Rio e já está à disposição amanhã para enfrentar o Atlético Paranaense no jogo jogo de ida válido pela Copa do Brasil, né? Quartas de finais. Tá certo? Inclusive já vai estar à disposição amanhã. Então, e um detalhe, tá? O número da camisa do Jean David vai ser o número 21, escolhido pelo jogador, e ele vai jogar com a camisa 21 do Vascão da Gama, do Gigante da Colina. É isso mesmo, tá? Em entrevista, lá na apresentação, na coletiva, Jean David falou a respeito de que ele vem para o Vasco, que ele vai ajudar o Vasco, o objetivo dele é colocar o Vasco
na Libertadores do ano que vem, tá? E procurar títulos, tá certo? Ele diz que vem para isso. Vamos torcer para que isso realmente ocorra, torcer para que ele dê certo, desejar boa sorte aí e que o Vasco possa dar condições para ele também e que ele possa trazer muita alegria para a torcida do Vasco, tá certo? Uma curiosidade para vocês agora, tem uma curiosidadezinha aqui, bora lá. Você sabia que nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco é o segundo time que mais marcou ponto nessas últimas 10 partidas do Campeonato Brasileiro? É isso mesmo, o Vasco só perde pro Fortaleza. Das últimas 10 partidas do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vem em primeiro lugar em questão de número de pontos conquistados, né? O Fortaleza conseguiu, dos últimos 10 jogos, 25 pontos. É isso mesmo, tá? Nas 10 últimas partidas, o Fortaleza conquistou em 25 pontos. Esses 25 pontos foram 9 vitórias e 1 derrota. Inclusive, essa única derrota foi para a do Vasco, por 2-0, lá em São Januário. Tá certo? E o Vasco já vem segundo, com o maior número de pontos conquistados nessas últimas 10 rodadas. Tá? O Vasco conquistou 17 pontos. Esses 17 pontos foram em volta de quê? 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Tá certo? Então, essa é a curiosidade aqui, sinal de que está demonstrando que o Vasco vem querendo sim, vem tendo uma evolução, tá certo? E a gente está apostando nessa evolução e torcendo para que realmente ela continue, tá certo? Agora o Vasco já começou a aparecer até com estatísticas ali de chance de Libertadores, tá certo? É pequena, mas existe. 9,3% de chance de Libertadores. 63,4% de chance de Sul-Americana. E apenas 3,4% de chance de queda. Então, isso demonstra o quanto o Vasco já melhorou. O Vasco, quando o Rafael Paiva pegou, estava na 7ª posição. Não, nada, 7ª não. 17ª posição, com 7 pontos apenas. Tá? Ele tinha um saldo negativo de menos 16, menos 14. Agora o Vasco está com apenas menos 6 pontos, menos 6 gols de saldo. Conseguiu já abaixar bastante saldo negativo de gol. Ocupa a 8ª posição com 31 pontos. É uma evolução muito boa e a gente tem que torcer para que ele continue assim, para que a gente possa colar logo lá no Cruzeiro, quem sabe aí ele tentar disputar aí um 6º lugar. Basta jogar direito, é só o Rafael Paiva não inventar, fazer o feijão com arroz, colocar cada jogador na sua posição e deixar jogar, e não tirar o Payet, que está com a mania de querer tirar o Payet tudo quanto é jogo, tá certo? Essas foram as notícias que a gente tem aqui através com as nossas opiniões e tudo mais. Agradeço a você que está aqui acompanhando a gente. Curta, siga nosso vídeo, curta, compartilhe nosso vídeo. Se inscreva no canal do Jura Vascaíno, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha, tá certo? Saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!